Vamos lá, povo. Então vamos dar continuidade aqui que a gente estava falando. Como eu disse, vocês ouviram isso aí? Isso é a turma, né? É o desespero que a pessoa chega antes da prova. Vamos lá, gente. Fica calmo. Fala aí, Renan. Como é que você tá, meu irmão? Tranquilo, cara? Chegou cedinho. Pessoal... Pergunta do Eric. Gabriel, antes de você partir para embargos à execução, na ação de consignação em pagamento, não caberia liminar para emitir a CPEM? Eric, numa situação extraordinária, sim. Numa situação extraordinária, caberia sim essa liminar, mas não é a regra da peça, tá? Mas qual seria a situação extraordinária? Você não tem dinheiro para depositar, não tem como garantir o juízo com o depósito montante integral, tá? Mas você precisa da CPEM para entrar numa licitação. O que você vai fazer? Consignação em pagamento liminar. Não tem jeito, não tem outra alternativa. Mas é muito extraordinário. Muito mesmo. Beleza? Ok, gente? Ok, Palé? Mas aí sai da regra de liminar essa premiere. Sai da regra que eu falei, inclusive, que não cabe liminar. Seria uma situação extraordinária. Beleza? Crianças, presta atenção em mim. Então a peça que não cai há muito tempo, ou melhor, que caiu há 8 exames atrás, 9 exames atrás, deu problema? Pode ser que a banca venha agora para tirar os fantasmas, embargos à execução. Mas embargos à execução pressupõe o quê? A garantia do juízo. É a peça mais fácil de identificar, gente, pelo seguinte. Olhou para o enunciado, você tem que fazer uma ação. Aconteceu qualquer das hipóteses do artigo 16 da LEF. O que diz o artigo 16? Inciso 1. Inciso 1. Depósito. Inciso 2. Juntado aos autos da carta de fiança. Inciso 3. Intimação da penhora. Se aconteceu qualquer dessas situações, olha só, hein? Qualquer dessas situações, começa o trintídio legal para oposição dos embargos, tá? Trintídio legal, exatamente, bonito. Trintídio significa 30 dias. Dentro do trintídio, dentro dos 30 dias, só cabem embargos. Começou o prazo, não cabe outra peça, não inventa, não tenta. Ok? Beleza? Legal. Gente, agora eu declarei a minha idade, né? Não inventa, não tenta. Isso é muito velho. Foi uma campanha da Globo em 1992, em que a Fátima Bernardes dançava balé. Invente e tente, faça um 92 diferente. Olha que inferno. Acabei de entregar a minha idade. Gente, presta atenção. Presta atenção. O que acontece é o seguinte. Por que deu problema na prova? Porque a lei é muito clara, tá? Efetivação do depósito, juntado aos autos da carta de fiança, intimação da penhora. O enunciado falou em penhora e que a parte te procurou dentro dos 30 dias. O enunciado falou em penhora, te procurou dentro dos 30 dias, a banca aceitou embargos e só aceitou embargos. Porque, de acordo com a banca, a nomeação de bens à penhora já era suficiente. Eu discordo. Não é assim que funciona. Na prática, o fisco ele é intimado para se manifestar sobre os bens que foram nomeados. Se o fisco aceita, ótimo. Se o fisco não aceita, você tem que reforçar a penhora. Ou mesmo nomear outros bens. Então perceba, eu particularmente entendo que foi o gabarito errado. Mas o que a gente tem até hoje historicamente falando? Falou em penhora e está dentro do prazo de 30 dias. Agora, cuidado com esse falou em penhora, tá? Porque olha só, se o indivíduo falar que não quer ter bens penhorados, não cabe embargos, né? Agora, se ele nomeou bens à penhora, e te procurou dentro de 30 dias, a banca já deixou claro pra gente que a peça correta é a peça de embargos. Beleza? Como é que é? Não, se ele foi intimado da penhora, quer dizer que a penhora já foi feita.
Porque como é que funciona a execução fiscal, doutor? Ela é ajuizada, você é citado. Citado para pagar ou oferecer bens à penhora. Se o enunciado fala que ele é citado e te procura sem querer oferecer bens à penhora, não cabe embargo. Agora, se ele te procura e oferece bens à penhora, não tenha dúvida, você vai fazer embargo. Tá? Desde que, obviamente, o prazo seja de 30 dias. O que a banca pode brincar, para confundir um pouco a vida, é o seguinte. Fora do prazo de 30 dias, cabe o quê? Ah, depende, né? Pode ser mandado de segurança repressivo, pode ser ação anulatória. Aí depende da restrição de cada um. Lembrando que eu tenho que distribuir tanto um quanto o outro por dependência. Não é isso? Isso aí. Agora, presta atenção no tio. Gabriel, e se o enunciado falar que fulaninho procurou o seu escritório com a carta de fiança na mão? O prazo para embargos começa a contar quando? Da juntada da carta de fiança. Gente, sinceramente, eu acho que se cai uma situação dessas, a gente vai ter problemas seríssimos. Por quê? Se ele te procurou com a carta de fiança, o prazo não começou a contar. Aí a peça processual cabível é uma petição de juntada da carta de fiança. Tecnicamente. Mas a banca não vai querer isso, óbvio, né? A banca vai querer os embargos à execução. Acho temerário demais que a banca faça isso. Eu não acredito que a banca será capaz de fazer uma coisa tão esquisita, porque tecnicamente o prazo não começou. E tecnicamente o prazo só vai começar quando eu juntar. Ah, Gabriel, mas eu posso juntar e embargar. Sim, eu concordo. Beleza, celeridade processual, blá, blá, blá. Então, se o cara te procura com a carta de fiança, aí não tem nem que falar em 30 dias, né? Porque o prazo não começou. O que você vai fazer? Embargos à execução conjuntada da carta de fiança. Vai ter que fazer uma preliminar falando da tempestividade, explicando o quê? Tendo em vista que o prazo começa a contar da juntada aos autos da carta de fiança e a presente encontra-se em anexo aos embargos. Seria muito esquisito, mas é possível. Tá? Fale. Pode ter uma comunicação de carta de fiança e seguro garantia? Ah, Gabriel! Carta de fiança e seguro garantia. O que o STJ entendeu na semana passada? O STJ entendeu, há 2 semanas da prova, que apesar da Fazenda Nacional regulamentar a garantia da execução fiscal por meio de seguro, fiança, né? Não cabe seguro fiança para garantia da execução fiscal. Não cabe seguro garantia. Para o STJ não cabe seguro garantia. Apesar da Fazenda Nacional aceitar. Acho muito legal isso, né? A Fazenda aceita, mas o STJ fala, não aceito. Eu não quero. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Beleza, Krengel? Joia? Show? Até aqui, tá fácil? Todo mundo entendeu? Gente, ó. Barra de execução, ridículo, prazo está determinado. Gente, por favor, não é porque você viu que é execução fiscal que você vai sair fazendo embargos, tá? Não é porque você viu a execução fiscal que você vai sair fazendo embargos. Você primeiro tem que verificar se o prazo começou. O prazo começou, cabe embargo. O prazo não começou, pode ser mandado de segurança, pode ser anulatória. Não pode ser declaratória porque o crédito já está executado, inclusive. Tá? Agora, Gabriel, e a famosa EPE? Calma, primeiro os embargos. Gabriel, então, considerando os embargos, o que é importante nos embargos que não pode faltar? Primeiro, eu distribuo sempre por dependência a execução fiscal, tem natureza de ação, portanto tem que ter todos os requisitos da inicial. Qualificação de autor e réu, que no caso é embargante e embargado. O fulcro, que é o artigo 16 e o respectivo inciso da LEF, 282 do CPC, artigo 39.1 do CPC, que é o endereço do advogado para receber intimações, como qualquer inicial. Qual é o primeiro tópico? Tempestividade. O segundo tópico?
Fatos, direito, e aí tem um quarto tópico que é fundamental, que vocês não vão esquecer. Qual é? A necessidade de suspensão da execução fiscal, na forma do 739, azão, parágrafo 1º do CPC. O STJ já entendeu que você tem que requerer a suspensão da execução fiscal, que os embargos não suspendem automaticamente a execução fiscal. Tranquilo, gente? Então, ó, abre um tópico falando sobre isso, pelo amor de Deus. Depois você vai pedido. Primeiro pedido, de novo, 739 azão, parágrafo 1º. Para quê? Para suspender a execução. Depois, intimação do embargado, artigo 17 da Lei de Execuções Fiscais. Pessoas, percebam, tributária é a matéria mais fácil que vocês podem fazer. Tá tudo no código, tudo no código. Tudo. Depois, a procedência do pedido. Para que você quer a procedência do pedido nesse caso? Para quê? Para desconstituir o crédito? Espera aí, eu quero que os embargos sejam julgados procedentes para anular a CDA e o respectivo crédito tributário, bem como extinguir a execução fiscal. Só que, além disso, crianças, eu não posso esquecer. Extinguir a execução. Eu não posso esquecer de quê? Eu fiz uma garantia. Eu preciso requerer o fim dessa garantia. Se eu fiz o depósito, eu vou requerer o levantamento. Se eu juntei a carta de fiança, eu vou requerer o desentranhamento da carta de fiança. E se eu sofri uma penhora, eu vou requerer a baixa dessa penhora. Olha que coisa fácil. Não vai ser para suspender a execução fiscal. Oi? Não. O primeiro pedido é suspender a execução fiscal. No mérito, você vai querer o quê? A extinção dela, né? Porque se os embargos forem julgados procedentes, você tem que o crédito vai ser anulado. Porque a ação de embargos à execução é uma ação constitutiva negativa. É uma ação constitutiva negativa. Tá beleza, pessoal? Tá joinha? Tá fácil? É fácil pra caramba, vai. Não vão errar. Então o cabimento tá aqui, ó. Acabou. Matamos tudo. Gabriel, pode cair uma EPE. Tá, garantia é fácil. Garantia é fácil. Tá? Primeiro, você tem no 16, inciso 1 da Lei de Execuções Fiscais, a efetivação do depósito, certo? Você pede o levantamento do depósito. No 16, inciso 2, você tem juntado aos autos da carta de fiança. Não é isso? Aí você vai requerer o desentranhamento da carta de fiança. Não é isso? E se houver a penhora, você vai requerer o quê? Baixa da penhora. Oi? Não precisa. Na estrutura da peça, não fala da garantia, não há necessidade. Porque a garantia é um requisito para você embargar. Se não houver a garantia, você não pode embargar. Precisa. Não há necessidade de você falar sobre isso. Não há necessidade. Você só vai fazer a peça porque houve a garantia. Você já falou isso quando falou da tempestividade. Porque o prazo para embargar ele só começa a contar das hipóteses do artigo 16. Então, quando você fala tempestividade, você necessariamente já falou que houve a garantia. Quando você fala tempestividade, você fala, tendo em vista que no artigo 16, inciso 1, o prazo para oposição de embargos começa a contar da efetivação do depósito
restam tempestivos os presentes embargos. Entendeu? É isso. E esse pedido de necessária suspensão? O pedido? O pedido de suspensão da execução é muito fácil. Requer o embargante seja determinada a suspensão da execução fiscal, tendo em vista o risco de dano irreparável a ser causado ao embargante, enfim, ou o risco de dano a ser causado caso prossiga a execução fiscal. Porque se prosseguir a execução fiscal, o que vai acontecer? Vai sofrer... Não, a condição de bem já sofreu. Né? A execução fiscal prosseguindo vai ser feito praceamento, vai ser feito leilão, o cara vai perder os bens dele. E assim, em regra, o juiz prefere, né? Claro. Na verdade, durante muitos e muitos anos, entendeu-se que os embargos por si só já suspendiam a execução fiscal. Até porque, gente, olha só que coisa insana. A sentença de um afeta a sentença do outro. A sentença da execução fiscal, se procedente, vai implicar na improcedência dos embargos e vice-versa. Então tem que ser julgado em conjunto. O posicionamento do STJ, a meu ver, data máxima vênia, é no mínimo esquisito. No mínimo. Tá? Para falar que, olha só, os embargos não suspendem mais a execução. Tá bom, mas então peraí. Tem risco de dano irreparável maior do cara proceder a um leilão? A uma praça, a perda do bem? Sabe, que ainda está sendo discutido, eu particularmente acho bastante temerário. Tá, mas a gente tem que fazer isso na prova. Se ele tiver no prazo do mar, tiver no prazo do mar, e ele tiver precisando de uma certidão... Bom, doutora, se ele estiver no prazo para embargo e estiver precisando de certidão, você percebe que a certidão positiva com efeito negativo, na forma do artigo 206, ela é fornecida nas hipóteses do 206 do CTN. Ou seja, depósito do montante integral são as causas de suspensão da exigibilidade do crédito. Tá? O tributo ainda não venceu, causa de suspensão da exigibilidade do crédito e garantia do juízo na execução fiscal pela penhora. Então, a priori, ele já tem direito à certidão. Porque ou ele depositou, ele tem penhora, ou o juízo está garantido de qualquer forma. Não. Tá? É fácil. Beleza? Gabriel, e a EPE? Qual a chance de cair uma EPE? A chance de cair qualquer peça. Né? A EPE é uma peça como outra qualquer. Agora, qual é o fundamento da decisão de pré-executividade? Ela pressupõe a execução fiscal. Aí a gente tem que começar a diferenciar. Dentro da execução, os embargos só cabem na forma do artigo 16. Fora disso, anulatório é mandado de segurança, certo? E exceção de pré-executividade? Hein? Oi? Essa questão deixa claro que vai ação do incidente. Primeiro, se o enunciado fala que você quer fazer uma ação, não cabe EPE. EPE não tem natureza de ação em incidente processual. Tá? Segundo, cuidado, que não é só matéria conhecida de ofício. Porque se o enunciado colocar lá uma prescrição e uma decadência e falar para você fazer a ação, não cabe EPE. Não, se deixar claro que não iniciou o prazo para embargos... Não importa, não iniciou o prazo para embargos, quer fazer a ação, não cabe EPE. Não, mas deixa em aberto. Mas da então, mesma né? forma que o fato de poder conhecer de ofício não significa EPE, também o fato de não ter naturalização, ele não ter claramente que é uma ação. Se ele falar em medida judicial, por exemplo, também não significa que é EPE. A única hipótese que vai caber EPE só EPE mesmo, é se o enunciado falar, ela faça um incidente processual. Ou, incidente processual, já, ponto, EPE acabou. Ou, medida judicial nos autos de execução. EPE. Porque a EPE é uma petição que você atravessa nos autos de execução fiscal. Aí você vai para a exceção de pré-executividade. Aí só cabe ela. Só cabe ela, não tem discussão. Porque o que a banca não quer é discussão sobre aquela história. Cabe uma, cabe duas,
Cabem 15 peças para resolver o problema? Não, não pode ser assim. A banca não quer mais isso. A banca é séria. A banca não quer mais problema, como deu no 10º exame, que cabia tudo. E aí fundamenta a súmula 393. O único fundamento da EPE é a súmula 393 do STJ. Tá? Então assim, Gabriel, eu quero fazer só EPE. Incidente processual, nos autos da execução fiscal. Ai, Gabriel, medida judicial mais célere. Mandado de segurança. Medida judicial mais célere, menos onerosa. Mandado de segurança. Beleza, gente? Tranquilo, pessoal? Estrutura da EPE. Não tem tutela, não tem liminar, não tem nada. Fatos, direito, pedido. Pronto. Requer-se já conhecida a EPE para quê? Para quê? Para que seja distinto da execução fiscal. Acabou. Um detalhe de EPE que pode tirar ponto, caso caia, é que a EPE tem pedido de sucumbência, tá? A EPE tem pedido de sucumbência, como é o primeiro momento que você fala nos autos, você tem que colocar o endereço do advogado para receber a intimação. Então, assim, a EPE tem umas peculiaridades importantes. Não, você não distribui por dependência, não. A EPE não é ação, ela é uma petição nos autos, então não é por dependência. Você atravessa a petição no processo. Tem que colocar processo, número, reticências. É o juízo da execução fiscal, processo, número, reticências, qualifica o expiente, tá? 39.1, qualifica o excepto, fato, direito, pedido. Acabou. Só, mais nada. Ah, Gabriel, não vai cair na prova. Gente, tudo é possível. Vai que cai um caso super cabeludo de prescrição e decadência, súmula 436, aí bota uma peça fácil. Carrega no mérito. É possível. É possível. Agora, não é historicamente o que acontece. Historicamente, na prova da OAB, o que a gente tem? Uma peça que estruturalmente vale 2,5 pontos. Os outros 2,5 pontos são mérito. Para ser uma EPE, a estrutura da peça vai valer 1 ponto. Porque não tem estrutura. Não tem estrutura. Custas? A gente não falou de custo até agora? A gente não falou de custo até agora. A gente não recolhe custas na prova da OAB. A gente não recolhe custas na prova da OAB. Ah, condenação, pelo amor de Deus. Sim, condenação e custos honorários, normal em barra de execução. Todas as ações que a gente vai fazer vai ter condenação e custos honorários. Todas. Menos o mandado de segurança, que é só custas. Tá? Todas têm período de provas. Menos mandado de segurança, que não tem dilação probatória. E na EPE também não tem dilação probatória. Tá? Na EPE também não tem dilação probatória. Não tem valor da causa? Não tem valor da causa. Não é ação. Agora, Gabriel, vai cair? Pô, sinceramente, a banca, se a banca colocar uma EPE na prova, ela quer realmente aprovar vocês. Aí vem cá, neném, senta no colinho do papai aqui, eu vou te levar até a carteira da ordem. Sabe? Porque é muito fácil. Mais ou menos, para quem estudou, né? Tem que qualificar tudo na EPE. Qualificação normal. Qualificação normal. Primeira vez que você fala nos autos, você precisa qualificar. Tá? Povo! Tá fácil. E se a EPE for conhecida e provida? Você tiver pelo fisco, qual ação cabível? Apelação. Se a EPE não for provida, qual a peça cabível? Você, advogado. Agravo de instrumento. Assistiu às aulas, né? Tá certo. Presta atenção nesse troço, hein? Pode cair recurso. Não é provável, mas é possível. Então, ó, não acredito que a banca vai enlouquecer, pedir recurso ordinário e constitucional, reclamação ao STF. Não vai. Então, assim, contribuinte ingressa com ação, pede uma tutela, é indeferida. Qual o recurso cabível? Agravo de instrumento. Sentença desfavorável. Qual o recurso cabível? Apelação. Ingressa com
A exceção de executividade não é provida, agravo de instrumento. É provida, você como procurador, apelação. Beleza? Eu me sinto meio idiota falando isso para vocês, tá? Porque é isso, não tem mais nada além disso, tá? Então assim, Gabriel, de recurso, o que é mais difícil de recurso? O mais difícil, a meu ver, são os embargos infringentes no artigo que estão previstos lá na Lei de Execuções Fiscais, das sentenças de valor inferior a 50 ordens de Tesouro Nacional, tá? Aí eu acho muita maldade, mas assim, o enunciado não tem como fugir, vai ter que dar o valor da ordem de Tesouro Nacional e vai ter que dizer que o valor é inferior. Aí, criança, se você demole e não fizer embargos infringentes, senta e chora, princípio do meio-fio, né? Porque a única forma de caber embargos infringentes contra a sentença em execução fiscal, qual é? Valor inferior a 50 ordens do Tesouro Nacional, conforme está previsto na Lei de Execuções Fiscais. Tá? Então, assim, o enunciado falou, o valor é inferior a 50 ordens do Tesouro Nacional. O que o enunciado está gritando para você? Faça embargos infringentes. Tranquilo, povo? Agora, se não for isso, também não inventa. Ah, Gabriel, eu não sei quantas ordens do Tesouro Nacional são. Não precisa saber, até porque já atualiza todo ano, a banca vai ter que dizer. A banca vai ter que dizer. Legal? Legal? Presta atenção, hein? Legal? Gabriel, qual a chance de cair uma contestação pelo fisco? Vamos às peças do fisco. Iniciar a execução fiscal é a coisa mais fácil do mundo. Está lá, artigo 6º, 7º, 8º da Lei de Execuções Fiscais, 6.830. Você consegue fazer numa boa. A iniciar a execução fiscal é a mais fácil do mundo. Por quê? Você, na condição de advogado ou procurador do ente federado, elabora a ação de cobrança do crédito tributário. Oh, meu Deus! O que você vai fazer? Vai protestar o título? Pelo amor de Deus! Execução fiscal. Você, na condição de advogado ou procurador, ingressa com a ação judicial para evitar a constrição de bens do devedor. Qual ação? Medida cautelar fiscal. Agora, você, na condição de advogado ou procurador da Fazenda, elabora a contestação à ação anulatória. Qual a peça cabível? Contestação. Né? Gabriel, mas eu não sei fazer uma contestação, Gabriel. Eu não sei, apavorei agora, estou desesperado. Para com isso. O enunciado já falou o que você tem que fazer, criança. O enunciado já falou. Contestação. Né? Tá lá. Tá lá um corpo estendido no chão. Oi? Hã? Não. Apelação, cuidado. Tem interposição, porque você fala com o juiz da primeira instância, mas quem julga é o tribunal. Você interpõe na primeira instância, mas quem julga é o tribunal. Contestação não, você vai direto para o juiz. Excelência, ó, esse cara está errado por causa disso, disso e disso. Quais são os requisitos? Bom, eu endereço para o juízo da ação, já tem número de processo, qualifico o réu, não vou qualificar o autor, né? Óbvio. Qualifico o réu, falo do 39, inciso 1, porque é o primeiro momento que eu falo nos autos, então eu tenho que colocar o endereço do advogado para receber intimações. Tá? Tem o quê? Não tem jeito. Preliminar. Preliminar é de tempestividade. Ai, Gabriel, eu quero fazer aqui uma exceção de incompetência. Não inventa, não inventa. Vai arrumar sarna para se coçar. Ó, não sei se seria uma preliminar muito gritante, né? Uma preliminar muito gritante. Mas a priori, não inventa. Tempestividade, fatos, direito, pedido, não tem tutela, é óbvio a contestação. Já viu contestação com tutela? Não existe isso. Liminar? Não tem. Tem depósito? Não tem, pô, você está contestando. Poderia ter uma preliminar de legitimidade passiva. Pode ser, né? Porque o cara está discutindo o imposto, talvez eu não tenha cobrado, alguma coisa nesse sentido, pode ser. Eu acho que a grande dificuldade da contestação, sabe qual é? É você mudar a chave do teu pensamento. Porque a gente treina, nós tributaristas treinamos o tempo todo um posicionamento favorável ao contribuinte. Aí de uma hora para outra a gente tem que trocar a chave e falar, opa, agora eu fiz o que é legal. Né? Então dá uma certa chacoalhada no nosso... na nossa caixa aí, mas vai dar tudo certo. E aí, no pedido? O pedido seja julgado improcedente o pedido, acabou. Ah, não, acabou não. Tem provas. Provas de sucumbência. Pronto. Claro, você está contestando. Você está contestando, isso aqui é a improcedência do pedido.
você quer sucumbência e você quer produzir provas. Acabou, não tem valor da causa, não tem citação, intimação, não tem nada disso. Gabriel, seria uma peça boa? Seria uma peça boa, não seria ruim, sobretudo considerando que o presidente da banca é o procurador do Estado, né? Está bastante acostumado a contestar. Tranquilo, gente? Já caiu. Caiu contestação no 34º exame. 2 exames antes da FGV assumir. Na época da CESP ainda. Tá? Então, assim, não seria uma novidade para a prova, não. A consignação em pagamento de bitributação, por exemplo, nunca caiu. Como peça obrigatória, nunca caiu. Porque acontece? Quando caiu, caiu na Estadual de São Paulo. E na Estadual de São Paulo, eles botavam 3 enunciados de peça, você escolhia uma. Então não era obrigatório de fazer, né? Aí é fácil, né? Você tem que pensar. Então, o que acontece? Tudo que parece fácil fica difícil. É igual eu pergunto na graduação, Gabriel, vamos fazer prova com consulta? Falo, vamos, criança, vamos fazer prova com consulta. Você acha que eu sou legal, né? Você acha que eu vou perguntar na prova com consulta qual fato gerador de CMS, né? Tá bom. Tranquilo até aqui, gente? Aliás, a propósito, caiu na prova do MP do Rio de Janeiro, domingo, a diferença entre elisão e evasão. Conceitue e dê a diferença entre elisão e evasão. Muito legal, né? Porra, se toda a prova do MP fosse de tributário, até eu virava promotor. A prova de tributário lá é muito tranquila, muito leve. Até aqui tá tranquilo, povo? Tá fácil? Tá jóia? Só para dar uma relaxada, vocês ficarem bem. Falamos de todas as peças. Gabriel, todas não. Você não falou do recurso ordinário e constitucional. Não vou falar. Tá? Vocês já fizeram um curso, já assistiram minhas aulas, já comentei lá. Aqui a gente vai para os pontos principais. Ô, Gabriel, agora que você falou de tudo, qual é a sua aposta? Bom, antes de falar da minha aposta, eu tenho comentários a fazer. Eu nunca acerto. Tá? Nunca acerto. Normalmente, quando eu acerto a segunda opção. Tá? Mas acertar mesmo, vai ser essa e cair, nunca aconteceu. Mesmo, verdade. Tá? Não sou mentiroso, não. De vez em quando acontece. Olha, pode ser essa ou essa. O ou dá mais certo do que a primeira. Tá? Então, assim, eu tenho 3 apostas para essa prova. Lembrando que pode não ser nenhuma delas. Tá? Isso aqui é um chutômetro absoluto. Tá? Minha aposta principal ainda é a ação de repetição de indébito. Ainda é a ação de repetição de indébito. Tá? Eu acho que, como segunda opção, uma anulatória é uma boa pedida. Num caso em que o contribuinte ele foi autuado, perdeu o prazo para fazer a impugnação administrativa e procura o teu escritório, ultrapassado os 120 dias. Tá? Eu acho que uma anulatória é uma boa pedida. Como terceira opção, eu acho que embargo de execução para exorcizar os espíritos. Gabriel, e se caiu uma consignação em pagamento? Bom, tudo bem, eu já falei, mas... E aí eu vou falar de novo para vocês que eu errei. Tá? Vamos ver se até domingo eu não mudo de ideia. Mas eu já mudei. Eu achava que ia cair uma ação de consignação em pagamento. Vai. Tranquilo, gente? Então vamos lá. Direito material. Gabriel, o que você acha de mais importante para essa prova de direito material? Gente, fato. Uma questão de imposto estadual vai cair. Aí, Gabriel, imposto estadual, vou ter que estudar todos os 3? Acho TD menos provável, mas é caível pra caramba. Numa questão, tipo assim, o cara morre num lugar, tem bem imóvel no outro e bem imóvel no terceiro estado, onde é devido o ITD. Acho uma bela questão de prova. Móvel onde é processado o inventário e imóvel onde está o bem. Tá? Talvez uma brincadeira de ITD com ITBI, quando incide um, quando incide o outro, igual aquela questão que o Renan passou para vocês. Tá? Essa é uma opção. Uma segunda opção de questão caível pra caramba, que eu acho que vai ser uma questão de prova,
pode ser tão óbvio assim, mas eu acho que vai ser uma questão de prova. Se não for essa, vai ser a outra que eu vou falar agora. Mas enfim, vamos lá. É o IPVA. O IPVA do carro importado. Tá? O IPVA de carro importado pode ser diferenciado? Não. Aí é uma questão que tem algumas peculiaridades que você tem que tomar cuidado. Primeiro, eu tenho que abordar obrigatoriamente a Constituição. A Constituição diz o quê? O IPVA pode ser diferenciado com base no tipo ou uso do veículo, não pode? Legal. Mas o artigo 152 da Constituição veda que esse tratamento diferenciado se dê com base na origem ou destino. Se eu crio uma alíquota diferenciada porque o carro é importado, eu estou violando o quê? Eu estou violando o artigo 152. Então seria uma questão que eu teria que abordar. O 155, parágrafo 3º, inciso 2, desculpa, 155, parágrafo 6º, perdão. 155, parágrafo 6º, inciso 2, tal qual eu teria que abordar o artigo 152 da Constituição. Que vocês foram meus alunos, já tem a remissão. Tá? Então acho que seria uma ótima questão. Gabriel, por que seria uma ótima questão? Porque esse julgado é do Rio de Janeiro, tá? E o procurador do Estado do Rio de Janeiro, que representou o Estado nesta causa, foi o nosso presidente de banca. Tá? Então, assim, ele é um cara muito ligado ao tributário internacional, muito. Tanto que a prova passada, a primeira questão foi de tratado. Tá? E aí muita gente me perguntou, Gabriel, como é que você acertou a primeira questão? Eu falei no aulão de véspera, pode pegar, tá lá no YouTube, que ia cair esse assunto. Tá? E caiu, por um motivo muito simples. O cara gosta disso, ele fala sobre isso, ele estuda isso. Tá? Então, assim, foi muito tranquilo quando você pega e analisa o que o cara pensa para ver o que ele vai pedir. Então, assim, não foi feitiçaria, foi estatística, pura e simples. Alguma coisa eu tive que aprender quando fiz um mestrado em economia, um pouco de matemática, né? Então, assim, eu consegui aprender a fazer desvio padrão, estatística, tal, ver onde cai, variância, covariância, só coisa legal. Então, assim, Gabriela, fica tranquila. A prova é fácil. Você não sabe o que é uma prova de econometria. Então, o que acontece? Com cálculo integral, né? Matriz 5x5 com 7 casas decimais. A prova do AB é ridículo. Presta atenção, pô. Acho que esse assunto é muito bom para a prova. Voltando ao ITD rapidamente, a banca gosta de jurisprudência demais. Jurisprudência do ITD, que é super caível na prova, super é a progressividade. A progressividade do ITD que não está simulada. O ITD pode ser progressivo apesar da ausência de previsão constitucional. Lembra disso? Ó, atenção a esse ponto. Esse ponto é fundamental para a gente. Tá? Lembrando que se você falar da progressividade do ITD, você vai falar o quê? Para o STF o ITBI não pode, súmula 656, não é isso? A Constituição obriga ao imposto de renda, obriga ao ITR e faculta ao IPTU. Citando todos os artigos respectivos, tá? Isso aqui é só, eu estou só pontuando, para vocês saírem daqui hoje, pegar isso que eu falei e bater em casa. Amanhã fazer a mesma coisa. Ai, Gabriel, não gosta de estudar na véspera, então não estuda, pô. Agora, também não adianta não estudar na véspera e ficar pensando um monte de caraminhola. STF. STF. Tá? Progressividade STF. Tá tranquilo até aqui? Oi? O imposto de renda e o ITR obrigatoriamente são progressivos. O IPTU pode ser e o ITD, perdão, pode ser. Tá? O ITBI que não pode, súmula 656 do STF. Ok? Então, ó, assunto bom. Dentro de ICMS, o que é super atual de ICMS que tá bombando? Dois assuntos. A bendita da demanda contratada, súmula 391. Bombante, bombante, tá? E comércio eletrônico. A discussão de comércio eletrônico, sabe qual é?
diferencial de alíquota de ICMS. Diferencial de alíquota de ICMS. É o assunto bombante. Crianças, lembra do tio? Ó, ó pra cá. Eu, Gabriel, consumidor final, comprei um produto no estado de São Paulo. Beijo pra São Paulo. Terra boa. Daqui, peguei o telefone, comprei o produto de lá. Qual é a alíquota que se aplica? A alíquota interna de São Paulo, eu sou consumidor final. Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 7, a linha B da Constituição. Legal? Se eu estou comprando para revenda, ou seja, eu sou contribuinte comprando de outro contribuinte, lá em São Paulo, qual a alíquota que se aplica? Interestadual, 155, parágrafo 2º, inciso 7, a linha A de amor. Aí vem a segunda etapa da operação. Aqui eu comprei, sou consumidor final, consumi o produto, acabou. Agora eu estou comprando para revenda. Chego aqui, revendo dentro do estado do Rio de Janeiro. Qual a alíquota que se aplica? Revendida no estado, qual a alíquota que se aplica? A interna do Rio. Ok? Não revendi, mudei de ideia. Gostei tanto daquele produto que vou integrar o meu ativo fixo. Consumo. Mas eu comprei para revenda. Consumo. Não vou revender. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter que recolher o quê? O diferencial de alíquota. O diferencial de alíquota que está no inciso, combinado com o inciso 8º da Constituição. Qual é a questão de prova dessa salada? Se eu vou revender a alíquota interna do Rio, se eu vou ficar com ele para mim no meu ativo fixo, é a alíquota... A diferença da alíquota. Eu pego a interna do Rio menos a interestadual que foi recolhida na primeira operação, beleza? Por que isso é questão de prova? Porque alguns estados fizeram um convênio para acabar com a guerra fiscal do comércio eletrônico. O que estava acontecendo? Um site que vende produtos pela internet pega e se instala num estado com ICMS menor. Por quê? Porque normalmente site vende para quem, crianças? Para consumidor final, não é? Qual é a alíquota que ele vai recolher? A interna do estado que ele se encontra. Então ele vai para o estado com menor ICMS para vender para o consumidor final. O que os demais estados fizeram para tentar acabar com a guerra fiscal? Fizeram um convênio cobrando, diferencial de alíquota. Mesmo que a operação seja entre fornecedor e consumidor. Poderiam fazer isso? Claro que não, né, gente? A regra é constitucional. A regra é constitucional. Não. Fornecedor e consumidor, Tete. Olha só. Você comprou num site na internet. Tá? O que vai acontecer? O site vai recolher a alíquota interna do estado que ele se encontra, certo? O que os estados cobram mais ICMS e ficaram tristes? Por que eles ficaram tristes? Por quê? Porque, poxa, sacanagem. Virou guerra fiscal. O estado... sei lá, mais interessado, vai reduzir o ICMS só para quê? Para atrair empresas para o seu território. E aí, por meio de convênio, deliberação dos estados, eles previram uma regra de diferencial de alíquota. A contrário senso do que prevê a Constituição. Eu, particularmente, acho que é a questão difícil da prova. Elisão? Ah, tá, sim. Se instalar em outro lugar é um caso de elisão. Perfeito. O convênio não viola a Constituição? O assunto ainda está pendente de julgamento no STF. Tá? Mas já há diversas liminares deferidas para as empresas não recolherem esse diferencial de alíquota criado pelo convênio. Porque a regra constitucional é bem clara. Menciona que ele vai de encontro à Constituição.
Menciona que isso aqui se choca diretamente com a Constituição. Exatamente. O que o convênio faz é criar um diferencial de alíquota na operação entre fornecedor e consumidor final. Quando o diferencial de alíquota só existe na operação entre revenda, compra para revenda, mas o indivíduo adquire como consumidor final. Percebeu? Fala, Marcos. Você aplicaria no caso de revenda e ele acaba incorporando a ativa permanente. Sim, sim. Está aqui. Agora, a situação é quando quem compra é o consumidor final e os estados querem aplicar o diferencial de alíquota. Exato. Exato, isso mesmo. Tranquilo? Tá fácil? Eu acho que isso é uma excelente questão de prova. Óbvio que eles podem querer facilitar a vida também, cobrar uma coisa fácil de ICMS. Um desconto condicionado, você vai usar lá a súmula 457, né? É óbvio que eles podem cobrar de ICMS uma coisa mais simples. Um insumo que dá direito a crédito para não cumulatividade, né? Óbvio que isso é possível. Tá? Óbvio que eles podem misturar ICMS com IPI e falar da incidência do ICMS na importação para uso próprio, quando incide ICMS não incide IPI. Lembram disso? É óbvio que isso é possível. Agora, crianças, eu particularmente acho... Não incide IPI na importação para uso próprio, mas incide ICMS ainda que a importação seja para uso próprio. Lembra disso? O ICMS incide previsão constitucional. 155, parágrafo 2º, inciso 9, linha A. Não, aí é outra história. Se a operação é entre contribuintes, o IPI não integra a base de cálculo do ICMS. Tá? Isso está no 165, parágrafo 2º, inciso 11. Tá? No caso da energia elétrica, é simplesmente a súmula 391. ICMS incide sobre demanda. Demanda efetivamente utilizada. Demanda efetivamente consumida, não sobre a demanda contratada. Um outro assunto que foi super atual, que está bombando lá no STF, novo pra caramba. Novo não, né? Não é novo, mas é atual porque está sendo dito pelo STF hoje. É a questão da incidência do ICMS no transporte terrestre de passageiros. O STF reafirmou o posicionamento no sentido de que incide ICMS sobre o transporte terrestre e reafirmou que não incide sobre o transporte aéreo. Tá? Para repetição de débito. Tá? Consumidor final, contribuinte de fato. A pergunta da Elaine é o seguinte, Gabriel, então rapidinho, voltando, Gabriel, rapidinho, antes de você seguir. No caso da demanda contratada de energia elétrica, também tem um assunto importante, que é a legitimidade extraordinária do consumidor final contribuinte de fato ingressar com a repetição de indébito. Perfeito. Aliás, a minha opção para a prova é uma repetição de indébito com legitimidade extraordinária do consumidor final no caso de demanda contratada de energia elétrica. É óbvio que se cair um negócio desse, eu viro bruxo. Né? Mas... vamos lá. ICMS no transporte interestadual e intermunicipal. Do Brasil para o exterior, imunidade. Do exterior para o Brasil, incide no destino. Transporte terrestre. Transporte aéreo não incide ICMS. Terrestre incide, da regra que eu te falei. Dentro do território nacional. Dentro do território nacional. É devido no início da prestação, o transporte for interestadual e intermunicipal. Entre estados e entre municípios. Se começa no Brasil para o exterior, não incide ICMS. Começa no exterior para o Brasil, incide ICMS e é devido no destino. Não incide ICMS sobre o transporte aéreo porque o STF, na ADI 1600, firmou o posicionamento de que o transporte aéreo, além de mais complexo, né, ele estaria dentro da competência da União.
Espaço aéreo, né? Regras de espaço aéreo. Toda a regulamentação é feita pela União. Os aviões são regidos pelo Código Brasileiro da Aeronáutica. Os controladores de voo são servidores federais. Militares, né, inclusive, mas são servidores federais. Tá? Senhora. Pergunta da Palé. Gabriel, qual é o artigo que eu posso fundamentar a legitimidade extraordinária do contribuinte de fato? É a Lei Geral das Concessões. Artigo... Me ajuda aí, gente. Artigo 9º, parágrafo 3º, não é isso, Eric? Lei Geral é 8987? A lei? 8987, não é isso? Lei 8987, artigo 9º, parágrafo 3º. Tá? Tranquilo, gente? Belezura? Bom, eu daria uma revisão de ICMS, TD e IPVA para ir leve para a prova. Mas esses assuntos eu acho que são os mais punjantes. Vocês já anotaram, fizeram uma pequena anotação aí, agora pega e dá uma estudada. Revisa as remissões que vocês fizeram no código para ver se está tudo certinho, para não faltar nada, tá? Acho até que a presença do Fábio Nogueira também é influente, no sentido de que o Fábio Nogueira é mais voltado para a área de tributos federais, tá? Então eu particularmente acho que uma brincadeira de IPI com ICMS é boa para a prova, tá? A brincadeira de IPI com ICMS é boa para a prova. Ou mesmo uma questão envolvendo imposto de renda direto, tá? Gabriel, como assim envolvendo imposto de renda direto? Uma questão que fale sobre verba indenizatória, também para exorcizar o 10º exame, né? Que você use a súmula 498. Uma questão que fale sobre plano de demissão voluntária, até porque é um assunto super atual, né? PDV da Petrobras, 8 mil pessoas saindo. Incide imposto de renda sobre PDV? Não incide. Tem 2 súmulas que falam sobre verbas trabalhistas importantíssimas, nós já anotamos, a 125 e a 215 do STJ, tá? Tem súmula para PDV, é a 215, né? Do STJ, que fala que não incide imposto de renda sobre PDV. Acho que é um grande assunto, é uma questão fácil. A banca não está aqui para reprovar vocês com maldade, tá? Pode ter certeza que pode botar uma questão dessa para ter gente que vai errar. Sabe por quê? Porque não basta botar a súmula 215, você tem que chegar lá e botar o seguinte, olha, o imposto de renda está previsto na Constituição, no artigo 153, inciso 3, no CTN no artigo 43, tem como fato tirador a oferir renda ou disponibilidade econômica de qualquer natureza. E aí você vai ter que explicar por que a súmula 215 foi ditada. Por quê? Porque o PDV, plano de demissão voluntária, na verdade, tem natureza indenizatória. Não enriquece o contribuinte. Portanto, não há fato tirador do imposto. É isso. Tá? É isso. Ah, Gabriel, pode cair imposto municipal? Gente, pode tudo. Como pode cair uma brincadeira de TR com IPTU. Eu acho, sobretudo, que essas misturas, elas são muito caíveis. Tá? Misturas, ITR com IPTU. Gabriel, ISS, possível, mas não provável. Possível, mas não provável. Só se brincar ISS e IPI. O que eu acho possível de ISS é a banca cobrar o posicionamento do STJ no tocante à sociedade uniprofissional. Coisa que nunca foi cobrada na prova. Vocês lembram disso, né? Sociedade uniprofissional e ISS é fixo. Mas qual o posicionamento do STJ? Não basta que seja uniprofissional, também não pode ser empresária. Tá? Também não pode ser empresária. Acho que é uma boa questão de prova, porque é jurisprudência pura, você consegue errar, se você quiser. Tá? STJ. Acho que... Oi? Oi? O ISS no profissional ele é fixo, varia de acordo com a quantidade de profissionais e não de acordo com o faturamento, não é isso? Agora, por outro lado, o ISS, para que seja uniprofissional, para que seja fixo, perdão, além da sociedade ser uniprofissional, ela não pode ser empresarial de acordo com o STJ, tá? Eu acho uma questão legal. Gabriel, você está falando muita matéria, né? São só 4 questões, mas o problema é que tudo isso que eu falei pode cair numa só. E a banca faz isso, tá? Então, assim, vamos lá. Uma outra... IPTU só se brincar com ITR. Acho difícil cair IPTU pura e simples,
Tá? Mas assim, é o que eu falo, o IPTU pode cair junto com o ITR, o IPTU pode cair junto com o ITD quando se fala da progressividade. Por isso que a gente tem que abrir um pouco o leque para a prova. Tá? Abrir um pouco a cabeça. Outra coisa. Gabriel, além desses impostos em espécie que você citou, não vou estudar nenhum outro, não falei isso. Se tiver tempo para revisar tudo, revisa tudo. Se não tiver tempo, foca naquilo que eu estou falando. Além disso, acho que na prova sempre cai, não tem jeito, uma questão do artigo 150 da Constituição. Sempre. Ai, Gabriel, mas é muita coisa. Sempre cai e sempre vai cair. Tá? Limitações a poderes tributários não tem jeito. Pode ser princípio de legalidade, anterioridade, noventena, pode ser tudo isso. Mas sempre vai cair uma questão do 150. Então tem que revisar o 150. Acho que imunidade de templo religioso é um bom assunto. Tá? Imunidade de templo religioso é um bom assunto, tal qual a imunidade do CD, que é muito nova. Acho até que CD não vai cair não, porque está muito atual demais e muito esperado. Tá? Eu acho também que essa história de... Antigamente era assim, né? Concurso, você fala o que é mais novo. Aí vai cair na prova o que é mais novo. Eu acho que as bancas já passaram por isso, né? As bancas já passaram a entender o seguinte, não adianta ficar botando o que é mais novo, porque todo mundo sabe que vai cair essa porra, então vai todo mundo acertar. Né? Acho que pode ser possível, mas acho que a imunidade do templo é mais caível. Que foi, inclusive, questão do último provão da PGE do Estado do Rio de Janeiro. Né? Banca do Sérgio. Então, eu particularmente acho que tem uma chance forte aí de cair uma imunidade de templo religioso. Tá? Mais o quê? Gabriel, daí em diante, o que você acha? Daí em diante tudo é chute, tá? Isso que eu falei para vocês, eu falei com bastante segurança. Daí em diante tudo é chute. Gabriel, pode cair uma questão de responsabilidade? É óbvio que pode cair uma questão de responsabilidade, né? É óbvio. Mas eu acho que uma questão de responsabilidade muito boa para cair, sabe qual é? Na verdade não é nem responsabilidade, é antes, é solidariedade. Aquilo que eu falei para vocês da solidariedade de grupo econômico. Grupo econômico não tem solidariedade de acordo com o STJ. Tá? Quando se fala em interesse comum no artigo 124, inciso 1 do CTN, a gente está falando de quê? Interesse comum de verdade. Coproprietários de um imóvel, diferente de empresas com mesma controladora. Não é isso? Denúncia espontânea é um bom assunto para a prova. Gabriel, o que você acha de planejamento tributário cair na prova? Não acho que planejamento tributário vai cair na prova. Não acho que planejamento tributário vai cair na prova. Mas se cair vai ser a questão do ITBI, não há dúvidas. Se cair vai ser a questão do ITBI, lembra? Integralizei capital, montei a empresa, desmontei a empresa, não sei o que, sei lá. E aí você tem que diferenciar elisão, elusão e evasão. Acho pouquíssimo provável, mas se cair não vai ser diferente disso. Tá? Rapidamente, elisão, planejamento tributário lícita, elusão, simulação, artigo 116, parágrafo único do CTN, cabe ao fisco fazer o quê? Desconsiderar o negócio jurídico. Isso aí, ele não vai desconstituir, ele vai desconsiderar e cobrar o tributo devido, não é isso? Vale para todos os fins. Menos para o tributário, vai cobrar o tributo com juros e multa. E evasão é a prática de crime. Crime, ponto, beleza. Oi? Grupo econômico? Repito, rapidamente. A solidariedade está prevista no artigo 124 do CTN, não admite benefício de ordem. Quando existir interesse comum, você vai ter solidariedade passiva, mais de um devedor do mesmo tributo. É o caso de 2 ou 3 pessoas que compram o mesmo imóvel. Não interessa quanto cada um é proprietário, mas vai ter que pagar o imposto. Tá? Do todo, não há benefício de ordem. O que o STJ afirmou posicionamento é no sentido de que grupos econômicos, ou seja, empresas com mesmo controlador, não podem ser caracterizados como devedores solidários. Tá? Porque apesar de ter mesmo controlador, não tem interesse comum e não se enquadra no artigo 124. Acho que é uma excelente questão de prova, sim. Sim. O artigo 124 também deixa isso muito claro, William. A isenção concedida a um não aproveita os demais. Tá?
Se a isenção é específica para um dos proprietários, os demais não terão direito, vão ter que responder pelo saldo. Beleza? Tranquilo? Está no artigo 125, salvo engano. Gente, Gabriel, você não falou da parte introdutória, de tributo e espécies tributárias. Realmente não falei. Até porque eu acho que seria muito básico para essa prova cair alguma coisa nesse sentido. Nada impede que caia uma questão de taxa, mas mesmo assim, se cair, eu acho que vocês já sabem falar muito bem de taxa, né? Eu estou aqui dando foco naquilo que eu acho que pode ser mais complicado, mais complexo. Gabriel, então não vai cair taxa, não falei isso, tá? Eu falei que se cair, vocês já sabem. Lembrando que vocês precisam saber fazer a prova. Gabriel, parte final do CTN, acha que cai alguma coisa? Se cair a pressão em decadência na questão difícil para arrasar. Tá? Aquela questão que envolve prescrição, decadência, súmula, aquela porrada mesmo. Se cair vai ser um negócio desse. Tá? O que eu faço, Gabriel? Saio daqui hoje e faço o quê? Estudo os pontos que eu falei para vocês. ICMS, ITD, IPVA, PI, ISS. Dá uma estudada em limitação do poder de tributar. Dá uma olhada em responsabilidade. Para fechar, pressão e decadência. Ponto. Bateu na matéria inteira, mas importante para a prova. No mais, você já sabe a diferença entre imposto, taxa, contribuição de melhoria. E se não sabe, caramba, tá na lei. O que eu quero pedir a vocês, acima de tudo, agora, é o seguinte. Oi? O que eu acho é que vocês têm que manter a calma. Gabriel, vai cair PIS e COFINS? Se cair, vocês já sabem. Súmula 659 do STF, não é isso? 423 do STJ. Pouca coisa. Já sabem, tá ali. Qual é a alíquota de cada um? Já sabem que está na lei 9718, na 10833. Não é isso? Eu quero pedir a vocês agora, acima de tudo, é calma, tranquilidade, paciência e, acima de tudo, atenção. A prova não é difícil. A prova de segunda fase não é difícil. A banca já demonstrou que é uma banca honesta, tá? Ela não vai extrapolar aquilo que nós estamos esperando. Você só tem que saber fazer a prova com calma. Lembre-se, o seu maior inimigo é você mesmo. Começa pela questão fácil. Vai na questão fácil, identifica qual é o problema. Estou falando de quê nessa questão? Ah, é um menor que prestou serviço e auferiu renda. Então eu tenho 3 pontos a abordar. Capacidade tributária do menor, o ISS que incide na prestação de serviço e o imposto de renda que ele auferiu praticando aquele fato gerador. Então tem que falar do quê? Do artigo 126, do ISS no 156, na Lei Complementar 116, tem que falar do imposto de renda que está no 153, inciso 3 da Constituição e no artigo 43 do CTN. Então a estrutura tem que estar na tua cabeça. Você tem que identificar o problema do enunciado. E antes de fazer a questão, você vai fazer o quê? Vai fazer um mini resumo de artigos. Tá? Identificou o problema? Eu vou primeiro na Constituição. O que a Constituição fala desse assunto para mim? Pô, olha só, a questão é de isenção. Revogação de isenção condicionada antes do término do prazo. Pode? Não. Isenção condicionada e por prazo determinado não pode ser revogada a qualquer tempo. Aonde está isso? Está na Constituição? Não, porra, na Constituição só tem o quê? Imunidade. Então eu vou direto para o artigo 178. É óbvio que eu não vou procurar fundamento onde não tem. Agora, qual é a regra na minha cabeça? Eu vou sempre de cima para baixo. Vou olhar o fundamento constitucional. Achei? Legal. Não tem? Legal. Vou para a lei complementar. Lembrando que o CTN tem status de lei complementar. Achei? Legal. Não achei? Vou para a lei ordinária. Lembrando que imposto de renda tem lei ordinária para cacete. Vou olhar todas. Sair do imposto de renda, vou para onde? Desculpa, sair da lei ordinária, vou para onde? Vou para a jurisprudência. Vou ver no STF, vou ver no STJ, vou ver no TFR. Por que não?
Todas as súmulas já estão grifadas no código de vocês. Nós fizemos isso durante o curso. Não dá para errar questão fácil. Fez desse jeito, vocês não vão errar nenhuma questão. Nenhuma. Não dá para errar. Não dá. E é só ler. Ler. Controla o seu nervosismo. Sabe por quê? Porque muitas vezes você olha para um artigo, lê uma coisa e escreve outra. O cara vai copiar, é só copiar. Falou de planejamento tributário. O que o FIS pode fazer? Desconsiderar se for um caso de elusão. Muita gente boa, em vez de ler o código e copiar ou desconsiderar, bota que o FIS pode desconstituir. Ali na empolgação, sabe? Naquele desejo mórbido de fazer besteira. A prova é muito fácil, gente. Vocês não têm que ficar nervosos na hora da prova. Não tem. Vocês vão passar. Agora, tem que manter a calma. Tem que manter a calma. Vocês já fizeram o que vocês podiam. Vocês já estudaram tudo o que vocês podiam. Agora é revisar. É revisar sem a responsabilidade de querer aprender coisa nova. Revisar tudo que vocês já fizeram. Foi um mês de sofrimento até chegar aqui. Nem isso. Nem isso. Né? A gente nem fez um mês. Foram 20, 25 dias de sofrimento. Estudando, me aturando todo dia. Fazendo peça, praticando. E agora é só botar em prática o que vocês aprenderam. Relaxa. Deixa acontecer. Vocês vão passar. Vocês vão passar. Não existe uma opção diferente disso. Você não está estudando para tirar 6. Você está estudando para tirar 10. 1,25 por questão. 3 fáceis. Eu já tenho 4,25? Não. Eu já tenho 3,75. Ô, Gabriel, ainda preciso de muito. Preciso de 2,25. 2,25 é só a estrutura da peça. Só a estrutura. E não é possível que a essa altura do campeonato vocês não saibam fazer uma estrutura de peça. E outra coisa, não é possível que vocês sejam capazes de errar questão difícil. Vocês não vão errar questão difícil. Pelo menos meio ponto vocês conseguem. Pelo menos o fundamento da peça vocês acertam. Um deles. Vocês já sabem tudo. Agora é o momento de ficar calmo, de ficar tranquilo. Revisar. Revisar com calma. E outra coisa, me prometam. Acabou a prova, não refaça. Não olha de novo. Acabou a questão 1, esquece a questão 1. Não olha de novo ela. Acabou, fechou. Passa para 2. Sabe por quê? Depois de 4 horas e meia fazendo a prova, você vai estar muito cansado. E esse cansaço vai fazer você ver besteira onde não tem. Não vai poder consertar. E outra coisa, você vai querer consertar pro errado. Pode ter certeza disso. Porque no final das contas, o desespero já bateu. Tranquilo, gente? Beleza? É isso. Até domingo, 12h30, eu estou à disposição para dúvidas. Pode mandar inbox no Facebook, pode mandar mensagem, pode mandar o que for. Vou tirar todas as dúvidas. Depois de 1 hora eu não tiro dúvida. Tá? Até porque eu não quero corroborar com a prática de crimes. Tá? E eu estarei lá na prova ao meio-dia, esperando vocês, lá na porta da Veiga de Almeida, na Tijuca. Muito obrigado pelos 25 dias que vocês me deram. Vocês foram fenomenais. Vocês são fenomenais e vocês vão passar na prova. Muito obrigado. A gente está junto nessa torcida. Obrigado, povo. Boa sorte a todos. Lembrando que sorte é o encontro da capacidade com a oportunidade. Significa dizer que vocês já são capazes e a oportunidade vai ser domingo.